galera, então acabou mais um vídeo. No vídeo de hoje vou mostrar um novo personagem meu no Dragon Ball Dokkan Battle. É um jogo bem bom. Jogo no meu tablet. Bora lá. O nome dele é Goku. É o 300 dominado. Bom, né? Então ele performa também nesse. Eu vou mostrar o ataque especial pra vocês. O vídeo vai ser bem curto. Vai abrir o canal aqui, galera. Olha, legal, hein? Dois. Não vi vocês. Esse é horrível. Na minha última uma conta antes, daí esse personagem era horrível. Olha, veio o Vegeta. Rápido. Não veio fusão, mas só 20 minutos. Vou pular até. Ó, o Trunks, GT. Legal, gostei. Galera, vou mostrar meus outros personagens da minha equipe. O meu Broly, né? Ele é lendário, também se transforma. Goku da família Kamehameha. Ele não se transforma, mas estrela colorida quer dizer que dá um bônus de poder bem grande. Goku, né? Do Dragon Ball Super Broly. Eu tenho ele. Ele é bom, mas eu tô na hora de substituir ele. E o meu mais poderoso Godinho. Meu tablet caiu. Não dá pra mostrar aí pra vocês. É pra me dar. Aqui ele também se transforma. Não dá pra mostrar o ataque especial dele. Porque eu não tenho. É porque não dá pra. É porque no lugar de pesquisa o ataque especial não tem mais eles. São que nem explosivos. Também tem mais um lendário que tava na minha equipe hoje. Eu substituí para o Goku 300, né? Bem forte. O nome dele, olha, é melhor. É muito bem forte. Eu substituí porque eles tomam um dano bem fácil. Galera, voltei. É uma lojinha aqui que você troca coisa por itens. Foi isso daqui, ó. Eu não tenho nada pra comprar porque eu gastei tudo. Gastei tudinho mesmo. Então eu tenho esse. Também tem esse aqui que dá pra comprar algumas coisas. Mas eu não vou comprar nada aqui. E o de Zen, que eu tenho uma... Eu sou rico de Zen, mas eu tô juntando pra um lugar. Daí tem um montão de coisinhas aqui. Olha aqui, eu não comprei o Goku 300. Aqui, eu consegui já evoluir ele. Eu consegui, ele é bem forte. Daí, tipo, eu não sei usar esse aplicativo, primeira vez que eu tô usando, então me respeita se eu gravar errado. Também tem esse daqui. Nossa, ele é feio, esse peixe, é horrível. Nossa, ele fazia como não tem nada. Deixa eu ver. E daí, ó, eu tenho
E o Sumon, né? Que eu já mostrei pra vocês. Que eu ganhei o meu lendário nesse daí. Olha, eu tenho um do Vegeta. E eu tenho do Goku, os dois, é do 4º aniversário. Ó, eu já ganhei um montão de já, mas pra abrir, eu já abri e não ganhei nem só um lendário. Que é aquele lá. Esse daqui, ó, vou mostrar pra você. Esse daqui. Ele se funde também. E o outro ataque é bom até. Daí esse é outro ataque. Eu também tenho esse. Ele também se funciona um montão de vezes, mas a funcionamento mais forte dele é esse daí. Daí o patrocínio que eu mostrei pra vocês, virem, né? Aí é do torneio do poder também. Se não estiver me escutando direito, é culpa do aplicativo. Eu pego a minha voz direito. Daí tem o Freeza, que meu irmão mais velho por minuto tem. Nossa, esse ataque não faz sentido. Ele daí, eu sempre pensei esse daí. Ai, daí, uma vez eu tinha ganhado ele na minha conta antiga, eu apaguei por motivos familiares. Também tem esse daqui que não tem como mostrar ataque especial, não sei porquê. Também tem esse que eu tenho. Esse é meu pai evoluído, que é essa forma inútil. Esse daí eu tenho. E eu tenho esse daqui, ó. Eu consegui evoluir. Eu tenho um montão, galera. Daí tem a do Vegeta que eu não tenho. Que eu só tenho um aqui. Igual é o que eu ganhei, né? Eu ganhei no meu celular. Não é esse. Qual era mesmo? Não. Era um. Esse daqui, ó. Que eu ganhava. Esse daqui. Esse daí que eu ganhei do meu irmão queria tanto. E ontem ele acabou conseguindo. Eu tenho evoluído. Essa animação. Depois tem o Vegeta, que é contra o Goku. Daí tem esse Vegeta aqui contra aquele Goku lá que eu mostrei pra vocês. Eu tenho esse, né? Eu também tenho esse. Eu não sei como... Ai... Eu não sei como eu ganhei ele no summon do Goku. Isso foi esquisito. E tem o summon daqui que não interessa. Nossa, eu não sabia que ainda fiz o torneio. Nossa, ainda dá pra ver o resultado. Galera, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Fui!